when it hurts like this. Bom, temática aí, né, galerinha, de hoje, é a gente prosseguir com o estudo dos interruptores, tá? Na aula passada, então, só para relembrar, caso você queira fazer algum tipo de revisão, vai lá no nosso canal, né, o canal do YouTube lá na fábrica. Tem os links das aulas que a gente publicou lá, né, a parte 1 e parte 2, então vocês podem revisar aí o conteúdo a qualquer momento. Tá? Então vai ficar lá, é um vídeo que sempre vai ficar no canal, disponível para que vocês possam fazer uma possível revisão no futuro. Aí é só você clicar lá no videozinho e acompanhar todos os detalhes que foram apresentados durante o nosso encontro, tá? Então, só para relembrar, né? No nosso último encontro, a gente explorou um pouquinho sobre a plataforma do Tinkercad, né? A parte dos circuitos online. Vocês conseguiram observar lá e fazer a construção de um pequeno circuito sendo alimentado pela bateria de 9 volts e aqui, né, a esquemática da ligação entre dois componentes, uma lâmpada e também um interruptor. Aí depois, né, o professor Douglas criou um desafio para que vocês pudessem desenvolver durante a semana, né? Tanto para você, Henrique, quanto para o Eduardo. Então, esse foi o nosso primeiro circuito a ser estudado. E um dos pontos legais que a gente teve na aula passada é que a gente conseguiu observar, né, um comportamento do nosso componente que nós exploramos, que foi o botão, o interruptor, né? Então, a gente sabe que conforme a gente troca a posição do interruptor, né, quando a gente aperta lá no botãozinho, a gente consegue alterar a posição desse interruptor e aí a gente consegue definir um determinado tipo de ação, né? Qual é essa ação que a gente consegue fazer aqui com o nosso botão? Ligar ou acender uma lâmpada. Perfeito, isso aí. A gente consegue ligar ou apagar aí uma lâmpada com o posicionamento do nosso interruptor deslizante. E um ponto bem legal, né, que a gente observou que ele tem 3 conectores, né? 3 perninhas, né? Tem a primeira, a segunda, que é a parte central, e tem a terceira. Cada uma desses terminais aqui é representado por uma função. Então, a gente sabe que se a gente deixar aqui no primeiro e deixar aqui na parte central, a gente mantém a luz acesa, né? Assim que a gente inicia no simulador. E se a gente inverter a posição desse cabo aqui, ó, a gente, quando inicia o simulador, mantém a luz apagada. E ela só vai ser ligada quando a gente pressionar aí o botão do nosso interruptor. Então, são informações, né, são pontos que a gente deve observar aí e estudar nesses pequenos componentes que a gente vai utilizar aí na construção dos nossos circuitos, tá? E uma coisa bem legal é que dentro do kit de vocês, tá? Vocês vão conseguir explorar isso aí, ó. Vocês vão conseguir fazer uma simulação com esse elemento, tá? Então, esse aqui é o interruptor, ó, que vocês terão a oportunidade de receberem aí na casa de vocês, tá? Então, vocês vão receber um componente como esse. É bem simples, tá? A conexão. Aqui, ó, tem os terminais onde você consegue desplugar, ó. Então, eu tiro aqui o cabinho, ó. O cabinho, ele tem uma pontinha. E aí, eu venho e conecto aqui sobre os 3 terminais que eu tenho aqui, ó, do meu interruptor. Então, tem aqui, ó, o comum, né? A parte central dele, ó. Eu venho aqui, conecto e, ó, já tenho a conexão realizada com sucesso do meu interruptor. E aí, depois é só você ligar lá no seu circuitinho, que é o que a gente vai fazer em algumas aulas práticas, né? Aí você conecta, faz a ligação do seu circuito e aí você consegue acionar, tá, o seu botão e fazer um determinado tipo de ação dentro do seu circuito. Acionar um LED, acionar uma lâmpada, né? Apagar e acender uma lâmpada e assim sucessivamente. Tá bom, Henrique? Henrique aí e também o Eduardo. Vocês irão conseguir fazer esses tipos de simulações aí de forma prática, né, na vida real. Perfeito. Então, sabendo aí sobre esses pontos, né? Então, foi uma revisão geral aí, bem rápida do que a gente elaborou na aula passada, né? Eu vou apresentar aqui um pouquinho do que nós iremos explorar ainda mais sobre os nossos interruptores. Por quê, né? O nome aí, como
vocês conseguem observar, é interruptores simples, tá? É um determinado componente que a gente tá estudando aí dentro dessas duas aulas. E aí a gente vai prosseguir aí com os estudos. Manda ver aí, Henrique. Vamos lá, faz aí a leitura pra gente. Interruptores simples. Os sistemas elétricos devem ser configurados para que possam ser ligados e desligados com facilidade. Isso é útil para as pessoas que usam o sistema, mas também é importante para a segurança. Perfeito. Legal, né? Então, um caso bem simples, né? Se a gente for observar aí na maioria dos componentes eletrônicos que a gente tem dentro das nossas casas, eles possuem um determinado tipo de botão, né? Então você tem lá, vamos lá, pega aí um exemplo. Tem lá o liquidificador, né? Para você poder ajustar a velocidade do liquidificador, antes você tem o quê? Um botão para poder ligar e desligar esse liquidificador. Então você pode ajustar a velocidade do seu liquidificador aí na sua casa, né? De repente você quer fazer um suco ou algo do tipo, você pode ajustar a velocidade, pode ligar e desligar esse nosso componente, né? Então, que é no nosso caso o liquidificador. E vários outros. Você tem algum exemplo aí para me dar? Um componente, um elemento eletrônico que possui botão, onde a gente consegue fazer um determinado tipo de controle? O celular, antes de começar a mexer no celular, você tem que apertar o botão de ligar. Exatamente. Boa, né? Você tem o celular, tem alguns botões aí, né? Botão para ligar e desligar o celular, tem o botão de pressionar aí para aumentar e reduzir aí o volume, né? Então esse é um outro exemplo, né? De aparelhos eletrônicos que a gente tem nas nossas residências, que a gente utiliza aí o botão como um elemento para fazer um determinado tipo de controle, tá? Então é isso aí. Bom, um interruptor simples, né? Tem dois terminais. Quando o interruptor está ligado, ele conduz eletricidade através deles. Quando o interruptor está desligado, isso não acontece, tá? Então, exemplo, como você passou aí para a gente, né, Henrique? O celular ele só vai ligar a tela, né, quando o botão ele é pressionado. Tá? Aí faz com que ele dê um start lá no celular, leve uma informação de controle e a tela comece a emitir o brilho, né? Então ela consegue passar as informações aí para você. No caso do outro elemento que eu dei como exemplo, né? No nosso liquidificador, a gente tem um botão lá para ligar e desligar. Né? Então, eu quero bater um determinado tipo de elemento dentro do liquidificador, pressiono lá o botão, ele vai ligar e vai começar a passar a energia dentro do sistema que ele tem ali. Né? No caso, o nosso motor. Né? Tem um motor ali inserido no liquidificador, que faz girar a hélice interna, né? E aí, ligou o botão, passou a energia, e aí começa a funcionar o nosso equipamento eletrônico. Tá? Bom, por que a gente está falando aqui sobre os interruptores? Porque, se você consegue observar aí, ó, diretamente na sua tela, olha lá, ó, tem alguns modelos de interruptores. Ó. Quantos interruptores nós temos aí na tela, Henrique? Quantos modelos diferentes nós temos aí ao total? 9. Olha lá. São 8, né? Porque tem ali um virado de ponta cabeça. Né? Então, olha lá. Temos diferentes modelos aí de botões, ó, que a gente consegue observar aí, tá? Explícito aí na sua tela, tá? E outra diferença que a gente consegue observar aqui, né? Além do aspecto físico, né? Aqui a gente consegue observar que esse aqui é um modelo quadradinho, né? E tem uma parte circular, onde você consegue manter o botão pressionado. Aqui a gente tem um botão, que ele é um botão retangular, onde a gente tem aqui, ó, como se fosse uma rampa, né? E tem uma decoração em azul. Aqui nós temos uma chavinha aqui, ó, que também não deixa de ser um botão, que está escrito aqui, ó, com uma descrição on e off. A gente consegue observar que a grande diferença entre os botões, apesar de terem as mesmas funções, né? Que é ligar e desligar um circuito, fazer esse tipo de controle, é o quê? O aspecto físico, a gente consegue observar, certo? A diferença entre os botões, a característica física.
Alguns botões são metálicos, outros botões são aqui somente em a parte plástica. E qual é a outra característica que a gente consegue observar aqui? Você consegue notar alguma outra, Henrique? Todos eles têm terminais. Perfeito, boa. Todos eles têm terminais, exatamente. E existe alguma diferença entre os terminais? Sim, Opa, qual é essa diferença que tem aí? dependendo do terminal ligado, a lâmpada, né, ou o motor, vai agir de uma forma diferente. Certo, exato. Mas aí, além disso que você mencionou, você consegue notar alguma outra diferença entre os terminais que estão aqui presentes na nossa tela? Os nossos botões? Todos têm 3. 3? Opa, vamos observar aí. Vamos lá. Então vamos dar um zoom aqui, vamos observar se realmente todos possuem 3. Então, essa chavinha aqui, ó, on-off da parte superior, é verdade. Ele possui aqui, ó, 3 terminais. Então tem um terminal aqui na nossa parte esquerda, na parte central e na parte direita. Legal. Esse segundo botão, que aqui tem uma partezinha decorativa em azul, também possui 3 terminais. Essa chavinha on-off aqui a gente não consegue identificar a quantidade dos terminais, tá? Porque a imagem não traz essa informação para nós neste momento. Esse botãozinho aqui, ó, totalmente preto, ó, circular, onde tem um LEDzinho em uma das partes, em azul. Ele aqui, ó, a gente consegue observar que através da imagem, deixa eu dar um zoom aqui, ó, para a gente focar no nosso botão e ficar mais claro aí a nossa observação. Aqui a gente consegue exatamente observar que possui 3 terminais também, tá? Então, sem segredo algum. Bom, agora aqui ao nosso lado, ó, aqui já tem uma coisa um pouquinho diferente, né? A gente tem um botão, né, na parte metálica, aqui é a parte superior, e depois a parte abaixo, ela é feita em plástico. E os terminais, ó, que são em metal, possuem uma quantidade maior, né? Quantos terminais a gente possui aqui? Tá mostrando 4, Exato. mas para ficar equilibrado, eu acho que tem 6. Tem mais 2 ali atrás. Opa! Pode ser. Através dessa imagem aqui, a gente consegue observar aqui, ó, os 4 terminais, né? E exatamente, é uma informação que você passou aí para manter o botão aqui equilibrado, né? Possivelmente teria que ter aí ou mais um na parte final, ou até mesmo os 2 restantes que tem aqui nessa parte aqui, onde a gente consegue fazer a observação. Então, possa ser que sim, né? Nós temos aqui um botão que possua aí 6 terminais, né? Então, essa é uma informação aí importante que a gente deve observar em relação a estes componentes que nós estamos estudando aí. Tem aqui um botão comum, que é exatamente esse botão que vocês irão receber aí para o desenvolvimento do protótipo e dos projetos práticos de vocês, né? Esse botão clássico, tá? Que ele possui aí 3 terminais, onde vocês conseguem fazer as ligações de circuitos, e foi o botão que nós exploramos na aula passada. E para fechar, temos esse botão aí que ele é bem comum também na área de eletrônica. Quantos terminais nós temos aí, Henrique? Ele tem 4 e são dobrados. Exatamente. Nós possuímos aqui 4 terminais, e esses terminais aqui eles têm uma dobradura aqui, ó, nessa parte final aqui, ó, dos seus terminais. Exatamente, né? É um botão bem comum. Depois eu posso estar até mostrando aqui. É um botão que a gente possui aqui. E vocês também irão receber esse botão. Vou até mostrar aqui. Fica mais fácil para você aí, ó. Olha lá, vocês também irão receber este botão, ó. Ele está aqui, ó, na minha mão. Eu vou mostrar aí para você. Você consegue acompanhar aí na telinha, ó. Ele é esse botão aqui, ó. Esse botão bem pequenininho. Deixa eu pegar aqui. Não sei se você vai conseguir. Parece maior na imagem. Na imagem parece maior, né? Ele é bem pequenininho. Olha lá. Não sei se você consegue observar muito bem aí, ó.
mas é um botão bem pequeno. Deixa eu pegar. Não sei se eu tenho. É aqui, ó. Pronto, vai ficar mais fácil para mostrar aí para você. Olha lá. Ele é bem pequenininho. Ah, tá. Os 4 terminais e também, ó, aonde você consegue acionar. Ó. Você consegue apertar aí o botão e aí você consegue executar as suas simulações. Tá? Então esse é um botão também que vai fazer parte aí do kit para que vocês possam realizar aí os testes. Tá? Então, ó, em um pequeno slide como esse, nós conseguimos explorar aí 8 modelos diferentes aí de botão, tá? De botões, né? Então, são uma infinidade, tá? Se você for pesquisar aí, você vai encontrar outros modelos diferentes, além dos quais você conseguiu observar aqui, nesta parte. E o que vai mudar é sempre o quê? A característica desse botão, né? A forma física e também a quantidade de terminais, tá? Mas a função dele sempre vai ser a mesma, tá bom, Henrique? A função dele é controlar o quê? Se o sistema vai se manter ligado ou se vai manter ele desligado, tá? A função do botão sempre vai ser essa aí na construção dos nossos circuitos, tá? Ligar ou desligar uma determinada parte do circuito ou até mesmo o circuito de uma forma geral, tá bom? Bom, vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Faça aí a nossa leitura, Henrique. Objetivo do projeto: adicionando um switch. Insira um interruptor em seu circuito LED simples. Existe para que a eletricidade tenha que fluir através dele, para que o circuito esteja completo. Deve parecer com o exemplo abaixo quando concluído. Perfeito, então vamos lá, vamos aqui observar o nosso pequeno circuito. Então aqui, ó, sem segredo algum, tá? Então, circuitinho bem simples, né? É algo que vocês fizeram aí na aula passada, vai mudar algumas coisas, tá? Mas nós iremos aí desenvolver aí a criação desse pequeno circuito para a aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aí a mão na massa, né? Então vou clicar aqui, ó, criar novo circuito. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, sempre que a gente iniciar dentro das nossas aulas, né? Primeira coisa que a gente deve fazer é alterar o nome. Então vou colocar aqui, ó, Circuito Maker 02 Fab On. Então, legal. Coloquei aí Circuito Maker 2, que esse é o título que eu vou deixar aí para o projeto da aula de hoje, beleza? Bom, aqui não tem segredo, tá? Se a gente for observar aqui o nosso circuito, primeira coisa que ele vai nos apresentar é o quê? O suporte, né, de bateria, que é algo que a gente não utilizou ainda. No nosso encontro passado, nós utilizamos aí uma bateria de 9 volts, né? Hoje nós iremos utilizar aqui o nosso suporte de bateria para realizar a ligação deste circuito. E nós iremos utilizar novamente o interruptor, tá? Um interruptor deslizante com 3 terminais. E nós iremos utilizar aqui, ó, um novo componente também, tá bom, Henrique? Que ao invés de utilizar a lâmpada, nós iremos utilizar aí o nosso LED. Então vamos fazer isso aí. Primeira coisa que eu vou pegar aqui, que eu já encontrei na seção de componentes selecionada aí como básico, eu já logo de cara encontro o nosso queridíssimo LED. Tá? Vou arrastar ele aqui para a nossa tela. Segundo passo, eu já consigo encontrar aqui também o nosso interruptor deslizante dentro da nossa biblioteca. Arrasto ele aqui para o nosso plano de trabalho. E, por fim, para a gente fechar, né, adicionando aqui o nosso elemento de alimentação de energia do circuito, que é a nossa bateria de 1,5 volts, modelo AA.
Então são Tá. esses 3 componentes aí que nós devemos arrastar aí para o nosso plano de trabalho. Pode fazer aí tranquilo, tá, Henrique? Pronto. Opa, perfeito. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é rotacionar aí os componentes e deixar os componentes na sua posição correta, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um interruptor aqui, ó, na horizontal. Tenho o meu LED na horizontal e também tenho a minha bateria na horizontal. Então, eu vou clicar sobre cada um dos componentes e vou clicar aqui em rotacionar, que é o quê? Girar. Eu vou girar, né? Clico no componente, vou girando até o momento que ele fique na horizontal. Eu apenas preciso dar aí 3 cliques sobre cada um dos componentes. Então, 1 clique, 2 cliques, 3 cliques. Aí a mesma coisa aqui para o botão, né? Vamos lá. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques, 5, 6 cliques, tá? O botão a gente vai precisar virar ele um pouquinho De a cabeça para mais aí, baixo. tá? Isso. Exatamente, deixar ele de cabeça para baixo. Legal. Primeira coisa que a gente deve observar lá, né, Henrique, quando a gente está desenvolvendo a construção desse circuito, é que assim que eu clico aqui, ó, eu consigo observar que o meu circuito, né, das baterias, né, que é a nossa pilha, ele fornece... Tem duas Tem, baterias. tem duas, né? Tem 2 pilhas. Quanto que ele me fornece de tensão? Tensão é esse que a gente chama aqui, ó. Tá vendo esse Vzinho que a gente tem aqui na pilha? Tô. Esse é o nível de tensão que vai fornecer aqui para o meu circuito, tá bom? Não é volts? Isso, volts, né? Como nós temos aqui 2 pilhas, qual vai ser o total desse valor? 2, 3. 3 volts. 3 volts, né? Perfeito, é isso aí, 3 volts, né? 1,5 volt e depois 1,5 volt. 1,5 mais 1,5. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Você vai se direcionar com o seu cursor até a bateria, vai clicar sobre ela. Sempre que a gente clica aqui dentro de um componente dentro do Tinkercad, né, da plataforma, ele aparece aqui uma tabela, tá? E aí essa tabela contém algumas informações do nosso componente. Então, a contagem, ó. Tá vendo onde tem aqui a seção contagem? Possui o quê? Apenas uma bateria. Eu vou alterar aqui para 2, né? Eu consigo chegar aí até 4 baterias, mas no nosso caso, nós precisamos apenas de uma alimentação de 3 volts, tá? Que é o que o LED vai receber em seus terminais. Então, eu vou clicar aqui, ó, 2 baterias. E perfeito, já temos aí a configuração padrão para o nosso circuito. Bom, feito isso, o que nós podemos fazer aqui também é clicar aqui sobre os outros componentes e observar as informações. Se a gente clicar no interruptor, não tem nada, só tem apenas o nome do componente. Se a gente clicar aqui no LED, a gente consegue alterar a cor dele, né? Nós temos aí 6 cores disponíveis, do verde ao branco, né? Então você pode fazer a escolha, né, de sua preferência para que o LED possa ser ligado ou desligado dentro das nossas simulações. No meu caso aqui, eu vou manter aí a cor vermelha, né? Só para deixar como padrão. Mas se você quiser, você pode alterar a cor aí do seu LED, tá bom? Fique à vontade aí, Henrique. Tá. Bom, observando rapidamente, né? Nós precisamos fazer uma segunda análise, né? O que eu falei na aula passada, né? E repeti hoje novamente em alguns trechos da nossa conferência aqui de hoje. Todo componente que a gente adiciona, a gente precisa estudar sobre ele para obter as informações, né? Todas as informações, características que possui aí esse componente da parte elétrica dele. Então, o LED, a gente tem que observar aqui que quando a gente passa o cursor sobre ele, eu vou dar um zoom aí para você observar com mais clareza. A gente passa o cursor sobre os terminais dele e aparece 2 informações, que é uma informação para o primeiro terminal aqui, ó, que tem uma curvatura, né? Um terminal um pouquinho tortinho,
Então, você consegue observar que tem uma curvatura sobre o meu terminal, que ele está escrito como anodo. Certo? Certo. E a segunda informação, quando eu passo o meu cursor sobre ela, que é um terminal que aqui mantém a linha, né? Ele está retinho, é o todo, tá? Catódico. Tá como catódica aqui, mas é que a tradução não, como a plataforma ela é estrangeira, ela não faz uma tradução fiel ao nome, tá? O nome real, tá? Então aqui o primeiro terminal é o anodo e o segundo terminal é o catodo, tá bom? Bom, eu trouxe aqui duas imagens para você. Ela não tem uma imagem aqui que ela é bem esclarecedora, mas ela não está em uma boa qualidade. Depois eu vou buscar uma outra imagem para ver se eu consigo ter uma qualidade maior aí, tá? Então você consegue observar aí na minha tela, certo? Que você consegue ver aqui, ó, o perfil, tá? Do nosso LED. E tem a figura A e a figura B, certo? Então são essas duas figuras que nós temos aí na apresentação. A figura A é a informação elétrica do componente, tá bom? E a figura B é a informação física do meu componente, tá? Do componente ao qual nós estamos estudando aqui na aula de hoje. Você consegue observar que tanto na figura A quanto na figura B, nós temos os nossos sinalizadores, tá? Daqui a 10 minutos eu passo o novo link, tá bom? Então, eu tenho aqui os terminais aqui, ó, com a simbologia do anodo e do catodo. Eu vou tentar dar um zoom aqui para você ver aí. Vai perder um pouquinho de qualidade, mas eu acredito que você consiga observar aí bem, certo? Certo. Beleza. Então, aqui, ó, anodo, ele está com o sinal positivo. E o catodo está com o sinal Negativo. perfeito. Então, todas as vezes que a gente precisar utilizar um LED, a primeira coisa que a gente tem que observar dentro da nossa construção é que dentro do meu catodo e do meu anodo, né, dentro dos terminais do meu LED, eu tenho o quê? Um terminal que é positivo e outro terminal que é negativo. Então, você não pode pegar aqui, né? A gente sabe que na nossa bateria nós temos dois terminais. Ó, o terminal que é o preto, que é listado aí como negativo, e o terminal vermelho, que é listado como positivo. Perfeito. Então, a gente tem que saber qual fio eu vou ligar no terminal do catodo e qual fio eu vou ligar no terminal do anodo. Conforme essa imagem que a gente consegue observar aí, olha lá, eu consigo identificar que sempre que eu tiver o anodo, vai ser o positivo. Então, o meu anodo aqui, ó, sempre que for esse terminal tortinho aqui, ó, toda vez que a gente precisar conectar aqui, ó, o nosso terminal que possui uma curvatura, ele vai ser o quê? O positivo. Sim. O anodo sempre vai ser o positivo. Então, eu posso vir aqui, ó, e ligar aqui o positivo e vou manter a cor padrão aqui como vermelho. E a gente, através dessa imagem que eu estou trazendo aqui para você, do catodo, ele vai ser sempre o negativo. Então, catodo, ele sempre vai ser o negativo. Então, vem aqui, ó, catódica, né, que está escrito aqui, ele vai ser sempre o negativo. Aí eu vou deixar aqui com a cor correta, que é o preto. Sempre que eu estou trabalhando com essa parte de alimentação, né, das polaridades positiva e negativa, eu tenho que utilizar aí essas cores. Eu quero representar o positivo, eu utilizo o nosso fio de conexão vermelho, tá? Sempre que eu quero representar aí o negativo, eu utilizo aí a cor preta para representar aí a conexão do meu negativo, tá bom? Então aí a gente consegue ligar aí o nosso LED, tá? Eu só vou, obviamente que eu vou realizar a inicialização da simulação, mas vai, no caso aqui, ó, o LED vai
queimar, tá? Ele vai explodir, porque no nosso simulador 3 volts é muita tensão para ele, tá? É uma alimentação alta aqui. Eu vou utilizar aqui só para demonstração aqui, para você poder entender o nosso processo, eu vou utilizar um resistor aqui que a gente vai estudar mais sobre ele nas próximas aulas, tá? Por enquanto eu não vou entrar em detalhes desse componente elétrico, tá? Porque a aula ainda não é focada para o estudo desse componente. Eu vou colocar ele aqui no nosso negativo, tá? Então eu vou fazer essa ligação. Já já eu vou deixar um tempinho para que você possa fazer essa ligação aí também, na sua casa. Eu vou ligar aqui agora. Pronto. Agora nós temos aqui a ligação feita pelo nosso resistor. Aí eu vou iniciar a simulação, olha lá. Ele está apagado. Eu vou clicar em iniciar simulação. Ele não vai mais explodir. Tá? Ah, tá. Tá vendo? Porque eu tenho ali o nosso resistor para manter aí a segurança do nosso circuito. Só que o que acontece? Se caso você ligar aqui o circuito errado, olha lá, eu vou parar a simulação, ó, tá funcionando. E se eu inverter aqui, ó, o positivo e negativo? Vou apagar aqui, ó, agora eu vou inverter aqui, ó. Olha lá. O que é positivo eu estou jogando lá no... Olha lá, deixa eu colocar aqui, vermelho também, vermelho também. E o negativo eu vou jogar no positivo do LED. Inverti a polaridade, certo, Henrique? Olha lá, eu fiz uma ligação errada no meu LED, ó. Eu peguei o negativo e coloquei no anodo, que não é verdade, né? Olha lá, ó. O anodo, ele é o quê? Ele é o positivo do meu LED. Olha lá. Ele é eu fiz uma ligação que agora está errada. Tá vendo? Uma ligação errada. Se eu clicar em iniciar simulação, o que acontece? Não acontece Nada. Exatamente. Não vai acontecer nada. Tá bom? Então, se eu realizar a ligação do meu LED de uma forma errada, tá? Nada vai acontecer quando eu iniciar o processo de simulação virtual dentro do meu circuito, tá bom? Então, esse aí é um dos pontos aí que a gente deve destacar aí dentro da nossa aula, tá bom? Então, a polaridade agora ela é importante, né? A gente tem que saber quem que é o positivo e quem que é o negativo. E através dessa imagem que eu trouxe aqui para você, a gente consegue observar tanto na figura A, na esquemática elétrica, quanto na figura B, que é o LED de forma física. Eu tenho um anodo que é o positivo, terminal mais longo, tá? Quando você receber aí na sua casa a caixinha com os LEDs, eu vou pegar aqui um LED da mesma cor, ó. Vou pegar aqui a pinça. Olha lá. Opa! Deixa eu pegar aqui. Olha lá. Pronto. Deixa eu pegar aqui o LED. Deixa eu prender ele aqui bem. Eu vou colocar aqui, eu vou apontar esse LED aqui na minha câmera para que você possa observar aí. Olha lá. Ele é um LED bem pequenininho, ó. Ele tem aqui, ó, a parte onde você tem a iluminação e tem aqui os dois terminais. Se você observar bem aí, ó, não sei se vai aparecer para você. Eu tenho um terminal que ele é mais longo que o outro. Eu tenho um terminal menor e tenho um terminal maior. Consegue observar aí? Sim, é o anodo. O maior, né? Exatamente. Terminal positivo, que é o anodo, e o terminal menor, o terminal que é menorzinho, ele é o catodo, que é o terminal negativo. Então, é uma coisa que você... põe na frente da sua camisa que dá realce, Lucas. Ah, fica melhor? Fundo azul. Fundo azul. Aí, ó. É que vai ficar bem pequeno aí, né? Mas já dá para ver, ó lá. Dá para ver aí? Olha lá. Tá. Legal, ó. Então, nós temos aí dois terminais, ó. Terminal negativo e o terminal positivo do nosso LED, tá? E aí, obviamente, que vocês vão fazer o experimento e vão observar aí todas as informações que a gente tem aí para as próximas aulas. O que é interessante, Henrique, você entender aí, isso que o professor Lucas está explicando, a importância do simulador. Se você não treinar no simulador, o que acontece na prática cada vez que você inverter e ligar errado o anodo com o catodo? O que você acha que acontece? Vai explodir.
Isso. Então, você imagina, né? Cada vez que eu ligar errado, queimar e haja custo, haja perigo. Então, na realidade, o simulador, ele ajuda você a treinar para a hora que você for montar no kit físico, você saber o que você está montando. Isso, exatamente. É isso mesmo. Perfeito aí, a observação, tá? Para você não sair que nem aquelas pessoas, né? Pega lá o circuito, aí vai ligando um cabo no outro cabo no outro, e não sabe exatamente o que está fazendo, e acaba que no final, né? Não funciona nada, tá? Então esse é um ponto que a gente deve sempre observar, a gente estudar o componente aí para entender a função desse componente e como ele pode se comportar dependendo aí da construção que a gente venha fazer dentro do nosso circuito, tá? 1 minuto para cair a nossa chamada, tá? Aí eu vou gerar aqui o link novamente e vou compartilhar lá no nosso grupo. E aí vocês podem entrar novamente aqui na conferência. Beleza, galera? Tá bom. Então, ó, só para fechar, Henrique, pode abrir aí o seu simulador, que você obviamente já deve estar com ele aí aberto, tá? E iniciar aí essa construção aqui do nosso pequeno circuito de simulação da aula de hoje, tá? Então, a ligação correta aqui, ó, negativo, tá? E a alimentação positiva aqui, a gente consegue fazer uma ligação direta do nosso circuito, tá? Olha lá, eu consigo iniciar a simulação, vai ligar o nosso LED, parou a simulação, eu desligo aí o nosso LED. Daqui a pouquinho a gente já retoma aí novamente com a evolução desse circuito aí, beleza? Vai cair daqui a pouquinho. When it hurts like this.